Hoje vamos ter uma noção de integrais. Este aqui é o símbolo de integrais. Ele parece um S estilizado porque ele tem tudo a ver com uma soma. Nós já vamos ver o porquê integral é uma soma. Essa foto aqui está porque é a mesma foto do capítulo do livro, só isso. O que é a integral se não é o contrário da derivada, né? A operação inversa. A soma tem a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação, a radiciação, a exponenciação, o logaritmo, e a derivada tem a integral. Se eu tenho, então, eu vou escrever aqui no cantinho, a integral de x quadrado de x. Bom, como é que eu sei que ela vai dar 1/3 de x ao cubo? Primeiro eu vou fazer isso aqui ao contrário. Eu vou derivar f de x com relação a x, né? Isso aí vai dar quanto? 1/3 vezes 3 vezes x quadrado, né? Bom, corta, né? Vai dar x quadrado. Bom, logo, agora eu acabei de provar que, se eu provei que a derivada desse cara dá x quadrado, a integral de x quadrado de x é 1/3 de x ao cubo. Só que daí vem a Kailane e me diz, mas Ângelo, se eu derivar essa função aqui, né, se eu fizer dg dx, eu também vou ficar com 1/3 vezes 3 x quadrado mais zero, porque a derivada da constante é zero. Então, na verdade, a integral, essa integral de x quadrado, não é só isso aqui, é tudo isso aqui mais c, onde c pode ser zero, mais uma constante. Legal. Eu já, na verdade, eu também encontrei o que eu chamo de antiderivada, né? A integral é antiderivada, é a operação contrária. Já ficou mais claro? Até que não parece que é tão difícil, né? E eu tenho que ter em mente, assim, ó, que a derivada da integral é igual a f de x. E os operadores funcionam da seguinte maneira, ó. Esse Dzinho cancela o símbolo da integral. E depois esse dx cancela aquele dx. Daí fica f de x igual a f de x. Esse aqui é um dos possíveis símbolos de derivada, né? Que é dy dividido por dx. E a integral é y dx, né? Claro que aqui é uma função de x, né? Aqui é uma função de x. Então, só isso, eu não vou falar mais coisa aqui. Aqui também é uma função de x, claro. A mesma tabela de derivada serve para integral. Basta fazer o caminho inverso. É uma operação inversa. Tanto do lado de cá, tranquilo. É só operação inversa. Só que, lembre-se, né? Por exemplo, a derivada de x dá 1. Qual que é a integral de 1? Você vai dizer, é x. Tomar cuidado para sempre colocar o mais c junto, né? Porque sempre pode ser mais uma constante. Qual constante? Qualquer uma. Qualquer uma. E aqui são só tabelas que vocês podem usar a qualquer momento. Como se trata de operação inversa, a integral de uma constante vezes f de x, você pode passar essa constante aqui para fora, tal como fazia na derivada. Então, beleza. E eu chamei fzão de x mais c, ó. Fzão de x mais c, vou colocar o c aqui para fora, né? Daí apaga ele daqui. O fzão de x mais c é o resultado dessa integral. Da mesma maneira, a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Você poderia escrever ela assim ainda, um passo intermediário, f de x mais integral de g de x.
A mesma coisa vale pelo menos, né? E o mais c sempre é a constante associada a qualquer integração. Bom, calculemos então a integral aqui de 4 cosseno de x, né? Vou fazer passo a passo aqui onde eu tenho o espacinho, não vou pegar essa pronta. Vou fazer a integral de 4 cosseno de x, que é igual a 4 integral de cosseno de x dx. Aqui ficou fácil, é 4 vezes a integral. O que é derivado da cosseno? É o seno, né? Então, você pode escrever no lugar da integral do cosseno, você escreve seno de x mais c. Né? E isso aqui vai ficar seno de x, 4 seno de x, né? 4 vezes seno de x, mais 4c. Só que 4c continua sendo uma constante, chama de c. Ficou fácil. Agora, dessa segunda, vou mudar a cor. Dessa letra B também não é difícil. Quem se lembra das integrais vai saber fazer, das derivadas vai saber integrais. Então, eu vou fazer aquela ali integral de x mais integral de x quadrado dx. Agora, integral de x é 1/2 de x quadrado. Integral de x quadrado dx, a gente acabou de ver, é 1/3 de x ao cubo. E ainda ambas têm, aqui tem um mais c e aqui um mais c, né? Eu vou colocar apenas um mais c, porque c mais c continua sendo uma constante. Está resolvida. É tranquilo, como antiderivada é tranquilinho. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, mas é muito fácil. Faz a integral dessa, diminui da integral dessa, soma com a integral dessa, soma com a integral dessa. Foi o que você fez aqui. Da integral de 3x quadrado, passo 3 para fora, né? E este pedaço aqui, ó, vai ficar 1/7 de x na 7. Né? Integral de 2x quadrado, passo 2 para fora, e essa integral aqui, ó, vai ficar 1/3 de x ao cubo. E assim sucessivamente. Fica fácil. Agora, essa integral aqui já é bem mais complicada, porque eu não sei que função que da derivada vai dar cosseno sobre seno ao quadrado. Tá? A ideia aqui, pelo menos o macete que eu dou, sempre deixa tudo em termos de seno e cosseno sem expoente nenhum quando possível, né? Então, esse cara aqui vai ficar cosseno de x sobre seno de x, vezes 1 sobre seno de x, dx. Ó, o vezes não pode fazer vezes das integrais, assim como uma função vezes outra, né? U vezes v, derivado, dava U'(v) mais V'(u). Não era só fazer U' vezes V', então a integral também não dá. E será que isso aqui tem na tabela? Bom, você pode procurar isso aí por cosseno sobre seno, cotangente de x, vezes 1 sobre seno é cossecante de x, dx. Tá, essa tem na tabela, é a fórmula 8. Tá, se você for para a fórmula 8, naquelas tabelinhas ali que eu dei, ó. Bom, eu tenho tanto aqui como derivada, né? Então vai ser menos cossecante de x. Ou olho para a integral aqui também, menos cossecante de x, não poderia ser diferente. Então, a solução desse cara aqui é menos cossecante de x mais uma constante. E deu. É isso aí. É assim que eu calculo a derivada, a integral. Eu tenho que dar um jeito de encontrar algo semelhante a de uma tabela. Vamos fazer a letra B. Isso aqui também não tem em tabela nenhuma. Vou trocar de cor aqui para não ficar muito bagunçado. Vamos apagar o que está aqui. Essa daqui não tem em tabela nenhuma. Então, eu tenho que dar um jeito de aproximar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, como esse denominador aqui está dividindo as duas, que tal eu fazer assim, ó?
t quadrado sobre t na quarta menos 2t na quarta sobre t na quarta. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas isso aí vai me ajudar bastante, porque esse t quadrado sobre t na quarta vai virar um t na menos 2 dt. E esse outro aqui vai virar o menos 2, eu posso colocar para fora, que ele é constante, vezes 1 vezes dt. Bom, o t na menos 2, a gente já sabe fazer. É 1 dividido por esse expoente somado mais 1. Você lembra de 1/3 de x ao cubo? Vezes t, esse expoente elevado na mais 1. Quando deriva, você desconta 1. Quando integra, você soma 1. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E o outro vai ficar menos 2. A integral de dt é t. Com mais uma constante aqui. Esse cara aqui vai ficar, né? Passa ele aqui para baixo. Vai ficar menos 1 sobre t, menos 2t mais c. E acabou aqui. Então, integral, basicamente, por enquanto, é só trocar, fazer a derivada inversa, antiderivada. Nós não fizemos ainda a letra C, tá? Aqui a letra B, resolvida. Depois a letra C, é o mesmo exercício, aqui o mesmo exemplo 4. Essa talvez seja a que tenha a maior pegadinha de todas elas, ela também não está em nenhuma tabela. E o segredo de fazer essa questão aqui, já que você não pode separar aqui o numerador, é você dar uma forçada na barra, né? Que tal você reescrever essa expressão assim? Eu adoraria que tivesse um x² mais 1 em cima. Então eu vou forçar a barra. Eu vou colocar um x² mais 1 lá. Coloca x mais 1 menos 1. Parece que não mudou nada, mas mudou muita coisa para nos ajudar. Tá? Porque você vai ficar com a integral de x² mais 1 dividido por x² mais 1 dx menos a integral de 1 sobre x² mais 1 dx. Então, o que está ali em cima é exatamente o que está aqui embaixo. Esse corta com esse, vai virar a integral de 1 de x. A integral de 1 de x é x. Menos a integral de 1 sobre x² mais 1 de x. Essa, eu me lembro, quando vi a tabela, eu vou ter que dar uma olhada. Eu acho que essa aí existe. Ó. Olha aqui, ó. Essa existe, essa é arco tangente de x. Então, x menos arco tangente de x, né? Ou tangente inversa de x. E depois sempre mais c. O Leônidas, ele me pediu para explicar novamente a B. Então, vamos fazê-lo aqui, Leônidas. A B, todo o segredo dela está em fazer integral de t² sobre t na quarta menos 2t na quarta sobre t na quarta. Leônidas, até aqui você concorda comigo que é exatamente a mesma coisa? Sim ou não? Eu simplesmente separei aqui a fração. Bom, agora eu vou fazer a integral. Quanto que é t na 2 dividido por t na 4? T na menos 2. Menos 2 dt.
Esse cara agora cortou com esse, pode cortar. Antes não podia, porque, né, senão não ia ter denominador para o outro. E agora eu vou fazer a integral de t na menos 2 dt menos 2 integral de dt. O que pode ter ficado agora um pouco complicado é essa integral aqui, ó. Vocês se lembram que quando eu tinha, vou fazer aqui em cima, quando eu tinha integral de x quadrado dx, aqui é 1 vezes dx mesmo, tá? Eu disse que era 1/3 de x ao cubo, O que eu fiz se não foi sempre somar 1 nesse 2? Agora, aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. 1 dividido por menos 2 mais 1, que é menos 1, vezes t elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1. Menos 2t mais c. Então, a integral de dt é t, porque esse diferencial corta com esse integral. Leônidas, ficou tranquilo agora com relação à segunda ou explico mais uma vez? Legal. Essa última que a gente fez, aquela que a gente colocou x mais 1 menos 1, bom, aqui ela está resolvida passo a passo. Eu fiz o gráfico da função integrada, mais c. Então, pode ser esse preto, pode ser esse marrom, ou pode ser esse vermelho, como pode ser qualquer gráfico, que tenha como derivada essa função pontilhada. Essa função pontilhada, essa aqui, pontilhada azul, é essa função que está dentro da integral aqui, ó. E essas não pontilhadas são o resultado da integral. Tá? Então, qualquer uma dessas 4 funções tem como derivada essa função pontilhada, Percebam que essa derivada é a mesma que essa, é a mesma que essa, é a mesma que essa. Essa derivada é a mesma que essa, é a mesma que essa, e é zero, inclinação zero. Agora a derivada voltou a ser positiva aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Todas essas funções têm a mesma derivada, por isso que do mais c. O mais c não muda a derivada da função. Agora, aqui eu tenho vários gráficos da integral de x quadrado de x. A integral de x quadrado de x vai dar 1/3 de x ao cubo mais c. Qualquer uma dessas funções, que são 1/3 de x ao cubo mais c, essa com c igual a 0 é só 1/3 de x ao cubo. Tá? Mas qualquer uma dessas funções, inclusive essa, derivada vai dar x ao quadrado. Qualquer uma delas. Pode ver, porque aqui a derivada é positiva de qualquer uma delas, aqui a derivada é 0 de qualquer uma delas, e aqui a derivada volta a ser positiva de qualquer uma delas. Então, qualquer uma dessas funções aí, coloridas, tem como derivada x quadrado. Deriva esse cara aqui, que você vai descobrir. E é fácil de ver, porque ele é o resultado da integral de x quadrado. Então, a derivada dele só pode ser x quadrado. E agora vamos ao exercício com números, para ficar um pouco mais concreto. Suponha que uma curva, uma função y igual a f de x, no plano xy, tem a propriedade de que em cada ponto dessa curva, a tangente tem inclinação x quadrado. Então, você tem uma função cuja derivada é igual a x quadrado. Foi isso que ele disse. Suponha que você tem uma função cuja derivada seja x quadrado.
Vou escrever isso aqui, porque eu preciso de mais espaço. Como que eu acho a função? Então, encontre a equação da curva. E ela passa, ainda me dá mais uma dica, que ela passa por esses pontos. Bom, para eu encontrar o y, eu vou dar uma dica. Ó, que tal passar esse para lá assim, ó? E aí você vai ter dy igual a x quadrado de x. E aí você faz um símbolo de integral do lado de cá, faz um símbolo de integra dos dois lados. Se você integrou dos dois lados, a integral de dy é y mais uma constante, chamada de C1. A integral de x quadrado é 1/3 de x ao cubo mais uma constante, C2. E você chega à belíssima conclusão que y igual a 1/3 de x ao cubo mais uma constante. Porque essa constante menos essa dá uma outra constante que eu chamei de C. O problema é que eu não encontrei uma função particular, eu encontrei uma família de funções. Né? Qual que é o valor de C? Pode ser qualquer um. Mas essa função em particular passa pelo ponto 2 e 1. Então, neste caso, eu vou conseguir achar o valor de C. Que alegria! Então, vamos tentar usar isso a nosso favor. A minha função y de x, a minha família de funções, eu encontrei. É 1/3 de x ao cubo mais c. Ela passa pelo ponto 2 e 1. Então, 1 é igual a 1/3 de 1 ao cubo mais c. Isso acontece, porque ela passa... Opa, aqui é 2, ó, aqui é 2. Ela passa pelo ponto 2 e 1. Ah, eu particularizei a função, agora eu acho o c. Né? O c vai ser 1 menos, aqui vai dar 8/3. C igual a 3/3 menos 8/3, isso vai dar 5. Né? C igual a menos 5/3. Daí você bota esse C lá em cima de novo e encontra y igual a 1/3 de x ao cubo menos 5/3. Pronto, achou tua função. A integral de dy pode ser y menos c ou y mais c, Leônidas. A integral de qualquer coisa, né? Só de dy, né? Ela é y mais... A gente coloca mais c, porque o c pode ser positivo ou negativo, tanto faz, é simplesmente uma constante genérica. Melhor do que isso, eu vou escrever assim... A integral de qualquer função, ela é aquela da tabela mais c, é a antiderivada mais uma constante. Claro que isso aqui também, Leônidas, só para melhorar um pouquinho, eu posso ter também uma integral de um f de y de y. Tá? Isso aqui é igual a um fzão de y mais c também. Mas a constante sempre faz mais c, porque já ela pode ser negativa também, pode ser qualquer valor. Então, tanto faz. Mais um probleminha para nós resolvermos. Isso aqui vocês vão ver com mais atenção em cálculo 4. Tá? Isso é uma equação diferencial. Por quê? Equação porque tem o sinal de igual. E diferencial porque tem derivada. Só que essa é muito simples. Né? Então, eu tenho uma função y de x que eu quero descobrir. Sei que a derivada dessa função dá cosseno. Opa! Se a derivada dessa função dá cosseno, você praticamente descobriu a função. Se a derivada dá cosseno, você sabe que a função é seno de x
mais C. De novo, esse C pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque a derivada de seno de x mais C dá cosseno. Mas foi passado algo mais que particulariza essa função. Além dela ser seno de x mais C, o C tem que ser de tal forma que quando x igual a 0, o y igual a 1. Então, y igual a seno de 0 mais C. Seno de 0 é 0, eu acabei descobrindo que C é 1. Logo, esta minha função y só pode ser uma. Agora eu particularizei. Y de x vai ser sempre seno de x, claro, mais 1. Tá, por quê? Porque a derivada desse cara aqui dá cosseno de x. E porque quando x igual a 0, o y dá 1. Quer ver? Y de 0 igual a seno de 0 mais 1. Esse cara aqui dá 0, y de 0 igual a 1, o que atende essa propriedade aqui também. Se C fosse qualquer outro valor, você não estaria atendendo essa condição, que é fundamental. Você passou que é a condição da tua função. Vamos agora entender, e aqui que a gente vai aprender a calcular a área de círculo e tudo mais, a antiderivada, ou seja, a integral para calcular áreas. Isso é muito legal, tá? Você consegue calcular área, inclusive do que é redondinho. É daqui que você descobre a fórmula que a área do círculo é πr ao quadrado, e é uma área exata. Vamos começar com as áreas simples. Tudo a gente sempre começa do simples. Para cada uma das funções f, né, são as funções aqui só tem uma, mas nós vamos ter mais aqui para frente, né? Para cada uma das funções f, encontre a área entre o gráfico f no intervalo de a até x, né, com a valendo menos 1. Bom, eu vou fazer primeiro do jeito mamute, que eu acho que é o jeito mais fácil aqui de fazer isso. Eu quero encontrar a área de menos 1 até x, e não até 4. Esse x, ele vai ser variável, né? Você varia o quanto quiser. Quero saber essa área. Essa área de x, alguém está falando alguma coisa? Não? Tá. Essa área de x é base, né? A base é x mais 1, vezes a altura, que é 2. Essa é a função área de x. Vou escrever isso aqui melhor. 2x mais 1. Pronto. Mais fácil de ver, né? A área. Vamos encontrar a derivada da área também. Quanto que vale dA dx? Porque também foi pedido para encontrar a derivada dessa função. Bom, qual que é a derivada dessa função aqui? Você pode colocar o 2 para fora e fazer a derivada de x mais 1. A derivada de x mais 1 é 1. Então, a derivada é 2. Bom, você veja que interessante. Nós primeiros calculamos uma área genérica, né, para essa função x, e deu 2x mais 1. Derivamos a área e encontramos exatamente o valor dessa função. Mas isso aí pode ser uma coincidência, se a função é constante. Vamos tentar generalizar mais agora, sempre com um exemplo concreto que é mais fácil, né? Aqui é a mesma coisa, eu quero calcular a área do ponto menos 1, escolhi menos 1 porque quis, poderia ter escolhido qualquer outro, né? De menos 1 até um valor x de novo. Como é que eu faço para calcular essa área? Bom, é a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Né? A base é x mais 1. E a altura agora não é fixa. A altura não é fixa. Bom, mas a altura é dada por uma função. Tá? A reta
que passa por esse ponto menos 1 e que passa por esse ponto mais 1 aqui, não é difícil de nós encontrarmos, tá? Então, esse aqui é o ponto menos 1 e 0, e esse ponto aqui é o ponto 0 e mais 1. Como a gente faz para encontrar a equação de uma reta? Bom, se você não se lembra, faz ax mais b. Né? Você tem aqui o primeiro ponto, né? Esse é o ponto 1 e esse é o ponto 2. No primeiro ponto, o y vale 0 e o x vale menos 1. No segundo ponto, o y vale 1 e o x vale 0. Dessa segunda equação, você tira que o b vale 1. Se o b vale 1, da segunda equação, você vai ter que 0 igual a menos a mais 1 e a vale 1. Pronto, você achou a equação. A equação é y igual a ax mais b. Y igual a ax, né? Aqui tem um 1, mais b, mais 1. Essa altura vai variar de acordo com essa função. Então, de novo, essa área aqui vai ser base vezes a altura. A altura também é x mais 1 sobre 2. Essa é a função área. Agora eu vou achar a derivada. A derivada da função área é igual, bom, o sobre 2 é constante, eu vou deixar aqui, e vou fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Fica a regra da multiplicação. A linha igual sobre 2, 2x mais 2. A linha, vou fazer aqui, a linha igual a x mais 1. Oh, veja que coisa! De novo, a derivada da área deu igual à função. Já começo a pensar que a integral é a área da função. Faz todo sentido. Mas, não contente, eu vou fazer com uma função um pouco mais genérica ainda. Eu vou pegar essa função aqui, 2x mais 3, essa é bem mais genérica. E também quero calcular a área, de novo, de menos 1 até um valor x qualquer. Isso aqui já é mais difícil, né? A gente vai ter que separar ela em um quadrado e mais um triângulo e rezar para esse ponto aqui bater bem certinho nesse 1, que vai ficar mais fácil. A função é 2x mais 3, eu vou fazer agora y igual a 2 vezes menos 1 mais 3, para nossa sorte vai bater bem aqui, ó. Então vai bater aqui, né? A área desse quadrado, eu vou fazer aqui no cantinho, a área do quadrado é igual a x mais 1 vezes 1, né? Então é base vezes altura é vezes 1. A área do triângulo, eu não sei a fórmula área do trapézio de cor nenhuma, até sei, mas não vou usar, né? É base vezes essa outra altura aqui. Interessante seria fazer em outra cor, para não haver confusão, né? Então, agora é base vezes essa outra altura aqui. A base é x mais 1, né? Tomar cuidado para não fazer a base 1, né? Esse 1 é essa altura aqui. Mas essa largura aqui, ó, é sempre x mais 1. Agora, essa altura aqui, tomar um cuidado, essa altura não é 2x mais 3, é 2x mais 3 menos 1. Porque a gente está pegando só a altura do triângulo aqui, ó. Então, é 2x mais 3 menos 1, ou seja, 2x mais 2. E a área total é a soma das duas áreas. Então, vou escrever aqui, área total é igual a x mais 1, que multiplica
1 mais 2x mais 2. Voltou a ser... Ah, eu me esqueci de colocar sobre 2 aqui, olha que coisa. Mas cuidado, a área do triângulo tem que ser sobre 2. E eu estava vendo que tinha alguma coisa muito estranha. Sobre 2. Agora sim. Agora vamos fazer a área total. A área total é igual a... Será que vale a pena colocar em evidência? Acho que não. X mais 1 mais... Talvez. Só essa metamorfose ambulante, né? Vamos colocar aqui x mais 1, que multiplica 1 mais 2x mais 2 sobre 2. Área total igual a x mais 1. Agora eu vou ter que tirar o mínimo aqui. Aqui vai ficar... Esse 1 vai virar 2 sobre 2. Aí eu tenho 2x mais 4. Tudo isso aqui sobre 2. Muito bem. A área do trapézio seria a base, que é x mais 1. Esse é de total, não é de trapézio, tá? Mas é a mesma coisa. Base, que multiplica a soma da altura menor mais a altura maior sobre 2, que é o caso aqui, ó. A altura menor, que é 1, mais a altura maior, seria 2x mais 3, né? Sobre 2. Tá ok, a altura maior seria 2x. Não ficou bem claro por causa desse 2, mas é só fazer assim, ó. 1 mais 2x mais 3 sobre 2, que você vai ver que dá a mesma coisa. Então, estamos de acordo até com a fórmula que a gente não quis seguir. Eu acho sempre melhor separar em fórmulas menores, né? Bom, encontramos a fórmula da área total, né? Esse AT é a soma dessas duas áreas com esse x variável. O x pode andar para lá, que eu vou cada vez encontrar a área até o x que eu apontar. Mas, e se eu fizer a derivada da área total? Né? Derivada da área total, claro que a área total é função de x com relação a x. O que eu vou encontrar? Bom, o sobre 2 eu já posso colocar aqui. Tudo sobre 2, né? Passa um meio para fora. Aí fica a derivada do primeiro. Olha, esse sobre 2, eu até poderia cortá-lo fazendo aqui, ó, x mais 2, né? Então, deixa x mais 2 aqui. E daí você já soma com esse sobre 2. Fica mais fácil. Voltemos aqui. Agora é só uma multiplicação, a derivada do primeiro vezes o segundo, que é x mais 2. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que é x mais 1. Aqui eu vou ficar com x mais 2, mais x mais 1, que vai dar 2x mais 3. Poxa, mais uma vez, ó. Mais uma vez, né? Eu encontrei que a derivada da área é a função. Logo, se a derivada da área é função, a integral da função é a área, uma vez que a integral é a operação inversa. Poxa, que legal. Eu já estou provando que a integral é a área. E agora eu acredito nisso. Então, ele me disse aqui, use a integral, ou use a antiderivada, para encontrar a área debaixo desse gráfico, né?
Só que agora o gráfico vai começar em 0, tá? No intervalo de 0 a 1. Tá? Bom, eu sei que a derivada da área, agora eu vou fazer o contrário, né? Eu tenho a derivada da área, eu sei que é x², porque eu sei que a derivada da área é a função, ó. Lembrar o que nós fizemos até agora. Derivada da área é a função, é essa a conclusão que nós chegamos. Derivada da área é a função. Bom, foi-me dada a função e eu quero saber a área. Vou fazer a integral. Para fazer a integral, essa notação de linha ela já não é mais tão eficiente. Eu prefiro uma notação mais formal. Vou fazer dA dx igual a x². Aí dA igual a x² dx. E agora eu integro de ambos os lados, né? Corto esse com esse, e aqui eu fico com A mais C, né? Como vou ter mais C dos dois lados, né? Eu já vou ter aqui 1/3 de x² mais C. Essa é a área. O problema é esse mais C que está me incomodando. Tá? Aí eu pergunto, aqui no comecinho, qual que é a área total englobada? É 0. Tá? Em x igual a 0, a área debaixo desse ponto é 0. Né? Então, você vai escrever assim, 0 é igual a 1/3 de 0 ao cubo mais C. E aí, por sorte, você vai descobrir C igual a 0. Né? E daí, continuando, a área vai ser igual a 1/3 de x² mais 0, né? Até x. Qualquer valor x. Né? Mas como você quer a área de 0 até x, vai ser 1/3 de 0 até 1, né? De 1 ao cubo, né? Que vai ser 1/3. Né? Porque você quer a área até 1. Se você quisesse até 2, né? Você coloca até 2. Você achou uma função a de x, de 0 até x, de 0 até x. Essas que a gente fez antes, a área era de -1 até x. Poderíamos ter feito de 0 até x também, né? Mas fizemos de 1 até x. Legal, né? Já descobri então que a integral representa a área. Isso vai ser muito útil, por exemplo, em gráficos que você tem que calcular o trabalho, né? É comum você ter um gráfico de força por distância, né? E esse gráfico poder ser uma curva. E você quer calcular a força, por exemplo, de 0 até um ponto 10 metros. Pronto, daí você calcula essa área. E o trabalho é força vezes distância, você vai escrever como força vezes dx. Para calcular essa área exata quando esse gráfico não é bem certo, não é retinho, né? Mas isso é assunto para Física 1, eu só estou dando uma contextualizada. O que eu quero que vocês saibam? Que a integral representa a área. E agora nós vamos mudar de canal, né? Nós vamos voltar a calcular integrais. Como eu calculo uma integral dessas aqui que não tem em tabela nenhuma? Olha que função complicada essa função. Aqui a gente vai fazer algo parecido com a regra da cadeia, que a gente substituía uma coisa complicada por u, e depois fazia du de x. Tá? A ideia é a mesma, tá? Só que eu não vou chamar tudo isso aqui de u. Vou chamar só uma parte de u. E qual parte que eu chamo de u? Já vou mostrar. Esta daqui é a integral. Eu tive uma iluminação agora de chamar apenas essa parte de u. E vocês já vão entender por quê. Tá? Se u igual a x² mais 1, o du de x
derivada de u, vai ser 2x. Como a integral tem aqui no finalzinho 1 vezes dx, se eu vou fazer uma troca de variáveis, o dx vai ter que virar um du, né? E é a partir dessa derivada que eu encontro. Então, aqui eu encontro que dx igual a du dividido por 2x. Eu invento uma relação entre u e x. Depois dessa relação inventada, eu, como consequência, encontro uma relação entre du e dx. Só a partir da derivada. E essas duas aqui, eu vou ter que substituir aqui na integral. Embaixo eu vou colocar. Então, isso vai ficar integral de u elevado na 50 vezes 2x. Eu poderia aqui isolar o x, mas não vou fazer, vocês já vão entender por quê. Vezes 2x, vezes o dx. Só que dx é du dividido por 2x. Eu fiz lá, ó. Agora vocês já conseguem entender por que eu não substituí esse x aqui por u, porque eu vou cortar esse cara com esse. A minha escolha de u, ela tem que ser de forma a simplificar a minha integral, aqui, ó, tornar isso aqui um único elemento, né? E, ao mesmo tempo, esse u que eu escolhi, ele vai ter que cortar o que sobrou aqui, quando substituir o dx por du. Agora sim, agora eu vou ficar com integral de u elevado na 50 du. Essa integral a gente sabe fazer. Isso aí vai dar 1 dividido por 51 vezes u elevado na 51, mais, sempre uma boa ideia, né? Mais c. Mais c. Só que não termina aqui, porque você cria uma integral de uma função de x e não função de u. Então você vai ter que escrever 1 dividido por 51 vezes u é x quadrado mais 1, elevado na 51 mais c. Tá? Agora terminou. É isso aí. Não é tão evidente. Vamos fazer mais umas aí para tentar dar uma clareada. Vamos fazer o exemplo 2. Tá? Onde eu vou fazer a integral desse seno de x mais 9. Né? A integral do seno de x, para mim, é fácil, né? Mas a de x mais 9 não tem em nenhuma tabela. A integral do seno de x é... O que é que derivado da seno? É menos cosseno. Menos cosseno. Bom, então que tal eu chamar esse cara aqui de u? U vai ser x mais 9. Quanto que é du dx? Du dx é igual a 1. Então, du igual a dx. Agora, dessa integral aqui, eu vou vir para integral do seno du vezes du, porque du igual a dx. A integral do seno du é menos cosseno du, mais c, que vai ser menos cosseno de x mais 9 mais c. Bom, essa aí até que foi bem boazinha, né? Não foi tão difícil. Essa última aqui eu vou deixar com vocês, essa aqui não é difícil. Vamos ver aqui uma... Essa aqui já é mais complicada, a 4 e a 5, vou fazer esses exemplos. A integral de dx dividido por 1/3 de x menos x na quinta. Vou reescrevê-la, porque ainda não me veio ideia de como resolvê-la. Eu vou escrever aqui 1 sobre 1/3 de x menos 8 elevado na quinta de x. Se eu chamar esse cara aqui embaixo de u, esse aqui, ó.
U é igual a 1/3 de x menos 8. du dx vai ser igual a 1/3. Não vai ser igual a 1, mas vai ser uma constante, isso já ajuda bastante. Né? E dx vai ser igual a 3 du. E aí, aquela integral lá vai virar integral de 1 sobre u na quinta vezes dx, que é 3 du, que vai virar 3, né? Esse 3 eu posso passar lá para fora. 3 vezes u na menos 5 du. E daqui em diante vocês conseguem se virar, né? Isso aqui vai virar 3 vezes 1 sobre menos 4 vezes u na menos 4 e substitui o u, aquele valor que está aqui. Essa daqui é um pouquinho mais complicadinha, eu quero dar uma boa atenção a ela. A integral de 1 sobre 1 mais 3x² dx. O que na tabela tem alguma coisa parecida com isso? Né? Deve ter na tabela alguma coisa assim, integral de 1 sobre 1 mais x², pelo menos o mais u² de u. Vou dar uma olhadinha na tabela se tem alguma coisa semelhante a isso. Vamos lá na tabela, lá no fundão, aliás, ou no começo. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente já usou isso aqui hoje. Né? Era do arco tangente. O nosso problema é que tem um 3 aqui na frente, né? Daí não é só botar um 3 aqui, pelo amor de Deus. Não é tão simples assim. Mas também não é tão difícil. Bom, esse 3, eu vou passar ele para dentro aqui, só que como raiz de 3, daí eu deixo tudo ao quadrado. E agora eu digo que u é igual a raiz de 3x. E como consequência, a derivada de u com relação a x vai ser raiz de 3, né? E dx é igual a du sobre raiz de 3. Agora sim. Agora eu vou puxar aquela integral aqui para baixo. Aí eu vou ter integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes o dx. O dx, que é o du sobre raiz de 3. Esse 1 sobre raiz de 3 passa para fora, vai ficar 1 sobre raiz de 3 vezes a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado dx. Desculpem, du, né? du. Raiz de 3 foi para fora e continuou du. Agora, esse cara aqui, você sabe quanto que vale. Esse aqui é arco tangente de u. E no lugar do u, depois, você coloca a raiz de 3 vezes x, né, que você vai ficar aqui, ó, 1, ó aqui a resposta. 1 sobre a raiz de 3, arco tangente de u. Claro que mais a constante, né, e está resolvido. Vou pedir para que vocês deem uma olhadinha com atenção depois aos demais exemplos, né? Aqui eu tenho vários exemplos, dei uma olhadinha rápida, tá? Não precisa olhar além desse exemplo. Eu diria que vocês precisam olhar só até o exemplo 6, tá? Não precisa passar do exemplo 6 agora para noções de integrais. Dá uma olhadinha nisso aqui em casa também. Eu quero partir agora para algumas aplicações da integral definida. A integral definida ela é muito parecida com a indefinida, só que ela tem limites de integração. Imagine que você quisesse calcular essa área, né? Isso aqui não faz o menor sentido, né? Porque essa área você já sabe, né, que é 3, né? 3 vezes 2. Então você sabe que essa área é 6. Mas você pode complicar sempre. Você tem a função constante
y igual a 2, e para calcular a área debaixo da função y igual a 2, você usa a integral. Você vai dizer que é a integral de y igual a 2 dx, e você quer a área de 1 até 4. Bom, a integral de 2 é 2x. Agora você não precisa colocar o mais c. Quando é definida, não precisa do mais c. Você diz que a integral de 2 é 2x, variando de 1 até 4. Agora você espicha a integral, deixa ela reta. E isso aqui vai ser 2, que multiplica 4 menos 1, que vai dar 6. É o limite de cima menos o limite de baixo. Vamos explicar as outras aqui para ficar mais fácil, né? Essa aqui a gente até já calculou antes a área. Nós queremos de menos 1, só que não de menos 1 até x, agora de menos 1 até 2. Qual que é a integral de x mais 2? A integral de x mais 2 é 1 meio de x quadrado mais 2x. E esses dois caras aqui, ó, eles variam de menos 1 até 2. Bom, o que nós fizemos? Nós fizemos assim, ó, 2 quadrado menos 1 quadrado sobre 2. Veja que é o de cima menos o de baixo, mais 2, que multiplica o x. O x sempre é o de cima menos o de baixo. Então, menos o de baixo. Agora nós vamos fazer essas continhas aí e vamos descobrir quanto que isso dá. Então, vai dar um pouco de trabalho. Aqui vai ser 4 menos 1 sobre 2, mais 2 que multiplica 3. Isso aqui vai ser 3 meios, mais 6. Agora eu vou tirar o mínimo. Vai ficar 3 mais 12, 15 meios. O que bateu aqui com o nosso resultado. Então, essa área aqui é 15 meios. E agora uma integral muito difícil de fazer na mão. Nós sabemos que um círculo ele é dado pela equação x² mais y² igual a raio ao quadrado. Imagine que o raio seja 1. Agora, se eu isolar o y, eu vou encontrar duas funções. Mais ou menos a raiz quadrada do raio ao quadrado menos o x ao quadrado. Imagine que eu pegue só a parte de cima do círculo. Eu só pegue... Vou ter que apagar um pouquinho aí, porque está... Eu resolvo pegar apenas a parte de cima do círculo. Apenas a função que é a parte de cima. Tá? É essa aqui, é esse mais. Tá? Que é essa função aqui. E que seja em um concurso, alguma coisa, o cara te pede, calcule essa integral de 0 até 1. Bom, essa integral de 0 até 1, ela representa a área debaixo dessa função, desse semicírculo, mas não toda a área, apenas de x igual a 0 até x igual a 1. Então, representa apenas a área de 1/4 de círculo. Bom, então você sabe que essa integral é π vezes r ao quadrado dividido por 4. Ou seja, dá π sobre 4. Então, eu nem fiz conta nenhuma, eu só usei a esperteza, né? E nem vamos fazer conta nenhuma com isso aqui. É uma integral bastante difícil de ser resolvida com o que a gente aprendeu até agora.
Bom, vamos agora calcular algumas integrais não difíceis, né? Calcule a integral de 0 até 2 dessa função aqui, ó. E esse gráfico foi fornecido. Alguém poderia me dizer, só de olhar para o gráfico, sabendo que aqui a área é negativa e aqui a área é positiva, qual que vai ser o valor da integral? Alô? Alô, Gabriel? Seria 0, professor? Não. É uma boa estimativa. Ah, mas eu vou fazer a conta. Fazer a conta aqui no ladinho. Integral de 0 até 2, né? Porque vai de x igual a 0, de x igual a 0 até x igual a 2. Então, eu já vejo no olho que essa área 2 é igual à área 1. E que existe chance, sim, de dar 0 ou o dobro, né? Pelo menos. Mais 0 garantido. Mas essa área aqui é negativa, né? E essa área aqui é positiva. Apesar de ser complicado falar em área negativa, né? Ninguém compra um terreno com área negativa. Então, a ideia é a seguinte. O valor da integral é negativo aqui e o valor da integral é positivo aqui. Mas se fosse te pedir a área total, você tem que esquecer do negativo e somar as duas áreas. Tá? Então, se pede para calcular a integral, é integral e pronto. Não precisa fazer módulo de nada. Você pede a área, infelizmente, tem que fazer o módulo. Bom, aqui pediu a integral, né? Calcule a integral. Então, de x menos 1 dx. Bom, a integral de x é 1 meio de x quadrado, variando de 0 até 2. A integral de menos 1 é menos x. Menos x variando de 0 até 2. A primeira vai ser 1 meio, que multiplica 2 ao quadrado menos 0. E a segunda vai ser simplesmente, né? Aqui tem 1 que multiplica, né? 1 que multiplica 2 menos 0. 1 meio que multiplica 4. Menos 1 que multiplica 2. 4 dividido por 2, 2. Menos 1 vezes 2, 2. Dá 0. O que eu esperava. Mas eu sou um cara muito curioso e eu quero saber só quanto que vale a 1 ou só quanto que vale a 2. Então vamos calcular isso também. Quanto que vale a 2? A 2 é a integral dessa mesma função, que é x menos 1 dx, só que de x igual a 0, de x igual a 0 até x igual a 1. Vai ficar 1 meio de x quadrado, variando de 0 até 1, menos 1x, que varia de 0 até 1. 1 meio, 1 quadrado, menos 0 quadrado, menos 1, que multiplica x, que é 1 menos 0. 1 meio, que multiplica 1, parece um 7, menos 1, que multiplica 1. Isso vai dar 1 meio, menos 1, não preciso me esforçar muito, que essa área é menos 1 meio. Beleza, essa área 2, eu acabei de calcular menos 1 meio. Vou calcular a área 1 agora. Área 1, vou precisar de bastante espaço. Área 1 também é integral de x menos 1 dx. Mas a área 1, ela vai desde x igual a 1 até x igual a 2. Então, os limites são de 1 até 2. A integral continua sendo a mesma. 1 meio de x quadrado, só que agora varia de 1 até 2. Menos 1x com x variando de 1 até 2. Essa vai ser a mais difícil de calcular, porque não é 0. 1 meio de
2 quadrado menos 1 quadrado. Menos 1 que multiplica x, que é 2 menos 1. Sempre o limite de cima menos o de baixo. 1 meio que multiplica 4 menos 1. Menos 1 que multiplica 2 menos 1, que é 1. 1 meio vezes 3 menos 1. Isso aqui é 3 meios menos 1. O 1 eu vou chamar de 2 meios. Tá? 3 meios menos 2 meios, 3 menos 2, 1 meio. Então, o valor dessa área aqui deu 1 meio, que seja metros quadrados. Né? O valor dessa área aqui deu 1 meio, o valor da área de baixo deu menos 1 meio. Né? E se a pergunta fosse, qual que é a área total? A área total é 1. A área total é 1. Você tem que fazer o modo. Qual que é o valor da integral? É 0. Tá? Porque a integral é o cálculo como ele é. E se você pedir a área, você vai ter que considerar em módulo as áreas que são negativas. Vamos agora fazer... Eu quero fazer um exercíciozinho aqui bem legal com vocês. Esse daqui, ó. Encontre a área total dessa curva, né? A área entre essa curva e o eixo X, no intervalo de 0 até 2. O gráfico aqui, ele pode ou não ter sido fornecido. No caso de ter sido fornecido, você já sabe que aqui você tem um problemão. Se você quer a área e não a integral, né? Se você calcular a integral, isso aí pode vir a dar 0. E como você... E se não fosse dado o gráfico bom? Você vai ter que pegar a função e saber onde ela corta o eixo X. Né? E como você sabe onde ela corta o eixo X? Igual ela a 0, né? Primeiro, isso aqui é uma parábola. Uma parábola com boca, né? Com cavidade para baixo. Para saber onde ela corta o eixo X, se é que ela corta, né? Ela pode fazer isso, como ela pode fazer isso também e não cortar nunca, né? Você vai fazer 1 menos x quadrado igual a 0, e aqui você vai ver que ela corta em mais ou menos 1, né? O que bate certinho com esse gráfico. Então, você já sabe, né? Mesmo que você não tivesse o desenho, vamos fazer um desenho aproximado do que nós teríamos. Você teria uma parábola assim, com boca para baixo, ao menos aqui. Ela corta em menos 1 e mais 1. Então, você sabe que exatamente aqui no meio você vai ter o vértice dela. E o meio de menos 1 e mais 1 é 0. E você quer encontrar a área de 0 até 2. É aqui no 2. Encontrar a soma dessas duas áreas. Bom, como você faz isso? Você primeiro calcula essa área e depois calcula outra. Eu vou chamar essa aqui de área 1, essa de área 2. Como é que eu encontro a área 1? Bom, área 1 é igual a integral. A área sempre é integral, não importa se é área 1 ou área 2. É sempre a integral da função. E qual que é a função? É 1 menos x ao quadrado. Dx. A primeira área vai de 0 até 1. Né? A primeira área é essa aqui, de 0 até 1. E a segunda área vai de 1 até 2. Eu vou agora aqui por questão de tempo, né? Mas a gente já sabe calcular essas integrais. Vamos usar um software para ter a resposta um pouco mais rápida.
vou encontrar a área de 0 até 1, 1 menos x quadrado. Deu 2/3 e vou encontrar a mesma área agora de 1 até 2, que eu espero encontrar uma integral negativa. Menos 4/3. E a soma dessas duas, então é 2/3 mais 4/3, é que vai me dar a área total. Vou escrever aqui, 2/3 mais 4/3 é a área total, não o valor da integral, tá? Então a área total é 2, né? Tanto é que está aqui a resposta 2. Né? Aqui também está o resultado da primeira integral e da segunda integral resolvido passo a passo. Mas vocês percebam que este 2, ele não é o resultado da integral de 0 até 2. A integral de 0 até 2 é menos 2/3. Na verdade, né, o resultado da integral é esse mais esse com sinal e tudo. Quer ver? Coloca o sinal certo. Só que daí é a resposta da integral e não da área, né? Olha aqui, ó, menos 2/3 quando você fez esse mais esse. Então, saber que quando é integral, integra e pronto. Quando é área, você tem que ver quais as áreas que dão negativas. As áreas vão dar negativas quando as funções forem negativas. Vou aqui, ó. Este também é outro muito interessante, né? Para nós finalizarmos a aula de hoje. Encontre a área da região. Encontre a área da região fechada entre as curvas y igual a x quadrado e y igual a x mais 6. Então, eu tenho dois gráficos aqui. Y igual a x quadrado, né? E y igual a x mais 6. Bom, para eu encontrar a área dessa região fechada, eu tenho que encontrar a área debaixo dessa região azul. Vou pegar o pincel azul. A área debaixo da reta. A área debaixo da reta é toda essa área que eu estou pintando aqui, ó. É o ponto 3. Essa é a área só debaixo da reta. Vou começar aqui com área da reta, né? Debaixo da reta é igual à integral de x mais 6 vezes dx. E suponha que, como mágica, fossem me dados os limites de integração, né? De menos 2 até 3, né? Por enquanto é mágica. De menos 2 até 3. Essa integral aí eu vou calcular agora. Fácil de calcular também, mas por questões de tempo, nós vamos fazer aqui. Menos 2 até 3 de x mais 6 dx. 65 sobre 2. Essa é a área da reta. Bota aqui, 65 sobre 2. Agora eu vou encontrar a área da região da parábola. A área da região da parábola também vai ser de menos 2 até 3 de x quadrado dx.
E a área debaixo da parábola é essa daqui que eu vou pintar aqui, ó. É só essa roxinha aqui, ó. Vou calcular o valor dela. É 1/3 de x ao cubo, né? Não é difícil. Primeiro eu vou colocar aqui área da reta igual. Depois, área da parábola. Menos 2 até 3 de x ao quadrado. 35/3. E finalmente eu consigo agora encontrar o que foi pedido. O que foi pedido foi essa área aqui, ó, entre as duas. Essa área amarelinha aí. E essa área entre as duas, né? A área entre as duas é igual à área da reta menos a área da parábola. É uma menos a outra. Eu já encontrei as duas. Né? Vou pegar um pincelzinho mais adequado aqui. Né? Então, a área que eu quero é igual à área da reta menos a área da parábola. Ou seja, é esse 65/2 menos esse. Né? Então, área igual à área da reta menos... Opa! 125/6, né? Que vai dar 20. Vamos colocar esses números assim que fica mais fácil. Então, 32,5, 11,6 e 20, né? 32,5, 11,6, né? E aqui 20. Ou o que está aqui, 125/6, que é com todas as casas decimais, né? Vou tirar esse igual aqui para ver se deu 125/6. 125/6, exatamente o resultado que nós encontramos. Igor, Rian, Leônidas, Beatriz, eu repito alguma parte aqui? Ficou confuso? Como é que está? Para mim tá tranquilo, professor. Ali no... ficou 27/2 naquela resolução aí de cima, ficou diferente ali. O que que é? Veja bem. Esse aqui, o exercício fez um pouco diferente. Ele fez a função de cima menos a função de baixo dentro da integral já, tá? E eu não. Eu fiz primeiro uma integral, depois outra integral e depois diminui os resultados. Usei outra abordagem, tá? Por isso que esses resultados aqui não tem nada a ver com esses que eu achei aqui. Tá? Mas o final tem que ter. Sim, obrigado. Imagina.